E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, o nosso podcast de toda segunda-feira, em vídeo no YouTube, no canal Sobrecapa, ou em áudio, em podcast, nas melhores plataformas de streaming, como Deezer, Spotify, Castbox e iTunes. Antes da gente começar o nosso bate-papo, convido, como sempre, você a visitar ultimatodobacon.com, o nosso site, com notícias, matérias, guias, listas, tudo sobre quadrinhos, filmes, séries e todo o conteúdo que um bom nerd gosta. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. Hoje eu estou aqui para falar com o José Wellington, ou melhor, Zé Wellington, autor dessas HQs que vocês estão vendo aqui atrás de mim, mencionando nominalmente Cangaço Overdrive, que é, eu acho que o carro-chefe da produção do Zé. Então, bem-vindo, Zé. Seja bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso canal. É uma honra estar aqui para conversar com você sobre quadrinho nacional. Olá, Alexandre. Grande prazer, cara, estar conversando com vocês, pessoal da Sobrecapa. Brigadão pelo convite, fico honrado, né, de poder conversar com vocês. É sempre um prazer conversar com a galera que produz conteúdo. Eu sempre falo que muito do que a gente faz, a gente como autor, como quadrinista, de onde a gente consegue chegar, a gente deve a esses veículos que ficam produzindo conteúdo. A maioria faz porque gosta, ganha muito pouco e, pô, eu tenho um apreço e uma admiração muito grande para todo mundo que faz divulgação. Então é um prazer estar com você hoje. Rapaz, o prazer é nosso, isso eu falo de verdade, de coração, porque assim, eu conheci o teu material pela internet, pelo Facebook. O Guabira estava falando um dia na internet lá, postou alguma coisa, e aí falando do Cangaço Overdrive. Eu falei, cara, o título é sensacional, né? Eu acho que, puxa ali, de primeira vem William Gibson na cabeça, Mona Lisa Overdrive, obviamente que deve ser uma referência direta e tal. Eu falei, cara, preciso ler isso. E o Lucas, que é o meu parceiro de bancada, mandar um salve pro Lucas, o flamenguista de plantão que tá sempre dividindo mesa comigo, já tinha lido e ele falou, cara, é bem legal, gostei muito, vamos convidar o Zé para conversar sobre quadrinhos. E aí quando eu entrei no teu site, eu falei, pô, tem muito mais coisa, né? E aí eu falei, bom, eu quero ler todas as que estavam ali na lojinha, comprei e não me arrependi. Então, quero primeiro mandar um salve pra galera do Ultimato do Bacon, o Diego, o JP e o Lucas, que deveria ter um deles aqui hoje, infelizmente nenhum deles conseguiu uma brecha na agenda, mas vamos começar falando já de Cangaço Overdrive. Faz sentido, né? A referência direta a Gibson, a gente tem ali um mundo pós-apocalíptico, eu não quero falar, porque senão fica parecendo que a entrevista é comigo. Então fala um pouquinho da HQ, para quem está em casa e ainda não conhece o título, sem spoilers, e fala da onde veio a ideia de fazer essa mistura, né, entre uma realidade, né, o sertão nordestino e um futuro distópico aí e tudo mais. Comenta um pouquinho pra gente, por favor. Cara, Cangaço Overdrive é uma história, na verdade, que começou há muito tempo atrás, né? Uma conversa que eu tive com o Walter Giovanni, que fez os layouts da história e que meio que pensou o argumento junto comigo. Né? Ele é um cara que é de uma cidade chamada Limoeiro do Norte, né? Eu estou falando de Sobral, no interior do Ceará. O Giovanni ele fica numa outra cidade do interior chamada Limoeiro do Norte, que é bem distante daqui, são uns 500 quilômetros de distância. Eu trouxe ele para um evento em Sobral uma vez, e a gente conversou, e, cara, dois quadrinistas conversando, se ficarem meia hora conversando numa mesa de bar, alguma coisa, muito rapidamente eles vão criar um projeto juntos. E eu e o Giovanni começamos a pensar em algo que a gente poderia fazer juntos. E na época ele jogou assim, cara, vamos fazer algo com cangaço, né? Porque cangaço é um tema super legal. Tem gente fazendo trabalho sobre isso aqui, mas eu ainda acho que é muito pouco, que é uma coisa que marcou profundamente o Nordeste e tal, né? E só que ficou aquela ideia na cabeça. Tivemos essa conversa e o tempo passou, acabou não rolando, né? O Giovanni trabalhando para o mercado americano, fazendo um monte de coisas. Eu comecei a fazer outros álbuns no meio do caminho, fiz Quem Matou Johnny Game, primeiro álbum, depois fiz os dois Steampunk Ladies, deve falar sobre eles daqui a pouco também. Né? E assim, no meio desse processo, antes de voltar a falar com o Giovanni sobre o Cangaço Overdrive, eu comecei a conversar com uma pessoa daqui de Sobral, que era o Wesley, e eu tava viciado, cara, em Samurai Jack. Olha onde é que começou isso, cara. Samurai Jack desenho do Cartoon Network, né? Que a história basicamente, né, acho que muita gente deve conhecer, mas para quem
não é desse mundo e não conhece Samurai Jack, é um samurai que ele é transportado para o futuro e encontra um mundo meio distópico, né? Daí eu fiquei muito afim de fazer algo assim e me veio à cabeça fazer com o Cangaceiro, né? E a ideia inicial, inclusive, era que fosse um tom de comédia mesmo, assim, meio Samurai Jack também. O Wesley tinha um traço que era um traço mais cartoonizado. Ele chegou a fazer uns estudos. O personagem na época já tinha esse nome, Kotiara, né? Mas assim, passei umas tirinhas pro Wesley, acabou não rolando, a ideia morreu também, né? E aí o Giovanni volta a conversar comigo, né? E falar, cara, lembra? Anos atrás conversamos sobre fazer algo sobre cangaço, vamos fazer, né? E, cara, assim, eu já tava numa vibe, assim, de ficção científica muito forte, sabe? Assim, eu comecei essa relação com a Draco, que é a editora que publica os meus trabalhos, que é uma editora que é conhecida por trabalho de ficção científica e de fantasia, e já vinha mergulhado também, participar de antologias, de coletâneas, tanto de quadrinhos como de literatura nessa área, né? E eu joguei para ele a ideia, cara, o que é que tu acha da gente fazer um quadrinho de cangaço, mas a gente também colocar alguns elementos de ficção científica, né? Tinha feito Steampunk Ladies, que era uma mistura de faroeste com ficção científica, né? E achei que poderia ser legal, né? Tentar, a minha marca meio que nos quadrinhos hoje está muito relacionada, né, com ficção científica. E ele falou, cara, bacana, me mandei um argumento. Aí eu me lembrei desse trabalho que eu tinha com o Wesley, meu Samurai Jack, né? Mandei um argumento para ele adorou o argumento, que inclusive era uma ideia completamente diferente. Nós passamos depois alguns meses trabalhando e acabou vindo no Cangaço Overdrive, né? E é um negócio meio maluco, assim, porque eu só sabia que ia fazer uma história que era um cangaceiro indo para o futuro, né? E tem várias possibilidades quando você leva para esse caminho. Samurai Jack mesmo, da Cartoon Network, leva para um lado mais fantástico, da fantasia, mas eu realmente estava mais disposto a trabalhar com ficção científica, né? E meio que de forma automática, quando a gente começou a pesquisar, surgiu o Cyberpunk na jogada, né? E assim, cara, foi uma associação que não tinha como não fazer, né? Porque a gente queria trazer um personagem que ele estava no início do século XX, aqui no Brasil, né, no Nordeste, mais especificamente, dentro do que era o cangaço na época, né? Você imagina, o Nordeste era meio que deixado de lado dentro da configuração política do Brasil, né? Ainda é um pouco, mas na época era mais ainda, no início do século XX. E, cara, o que tinha no Nordeste? Né? Enquanto a gente tinha grandes capitais, né, no Brasil tinha o Rio de Janeiro, né, São Paulo, né, em desenvolvimento, aqui era meio que uma parada meio que extrativista mesmo, sabe? A galera pegava e levava para a capital do Brasil na época, né, que era Rio de Janeiro, e aqui a gente teve um monte de coisas, um monte de problemas que já tinha normalmente, né, e problemas sociais, e o clima difícil, semiárido, né, e o cangaço é meio que um fruto desse momento. E a gente começou a pensar, cara, muito difícil a vida no início do século XX, aqui no Nordeste, eu vou levar esse cangaceiro para o futuro, né, e cyberpunk é high-tech low-life, é aquela coisa de pior momento da humanidade, assim, em termos sociais, assim, de pobreza, de tudo, né, e começamos a pensar que tinha até uns paralelos interessantes, assim, sabe, de pegar o Nordeste, que era desbravado pelos cangaceiros, né, especificamente aquele Nordeste mais do interior mesmo, né, com o futuro, né, e a história começou a se desenvolver nesse sentido, né, e que é que se tornou Cangaço Overdrive, só fazendo uma breve sinopse para voltar para a sua pergunta também, uma história, né, sobre um cangaceiro, que ele morre nesse início do século XX, no auge do cangaço, né, travando uma batalha aí com um perseguidor dele, um coronel, cara lá que participava das volantes, liderava volantes na época, né? Eles acabam morrendo numa batalha, né? E 100 anos depois, ou mais de 100 anos, a gente não especifica a data, com a tecnologia do futuro que existia na época, uma família muito poderosa revive os dois, tanto o coronel, que essa família descendia desse coronel, como também o cangaceiro. Isso tudo como parte de um plano para expulsar uma galera que ocupou um morro, que a gente chama de Morro do Preá, né, por conta que era a única fonte de água disponível depois que tudo começou a ser privatizado, né, no estado. Né? Então, assim, virou uma história que é meio que quase uma fábula, né, capitalista ou anticapitalista, né, envolvendo cangaço, com conceitos do cyberpunk, né, claro, muito influenciado por William Gibson e por todos os outros autores aí da ficção científica e do cyberpunk, né? E é uma história que eu tenho a felicidade de dizer que muita gente curtiu, como você, né? Que levou assim os meus quadrinhos muito distante, né? Nós chegamos a ser semifinalista do Prêmio Jabuti,
né? O que é muito legal para um quadrinho que era para ser uma aventura super despretensiosa e que acabou levando as pessoas a pensarem mais um monte de coisas e curtirem. Quero já entrar, antes da gente passar para as outras, eu quero explorar um pouquinho mais o Cangaço Overdrive, porque eu acho que ele tem uma fonte muito rica ali, né? A gente pega, cara, eu pego pelo menos referências, porque para quem tá em casa e não sabe como é que funciona às vezes as coisas, a gente, né, a gente acaba sendo um acumulado das nossas experiências, né? Então não adianta que se eu for sentar para escrever, não tenho essa pretensão, mas eu vou colocar com certeza algum elemento que eu me inspirei, sei lá, em Senhor dos Anéis, em Blade Runner, em William Gibson, em todas as coisas que eu gosto, em Alien, e eu sempre vou puxar as minhas referências como fonte de matéria-prima mesmo, né? A gente tem a matéria-prima, então eu acho demais você trazer essa realidade. Você estava dizendo, você está falando de Sobral, então assim, o que eu acho que é legal demais é essa jogada, que você pega ali Cordel, tem citação do Patativa do Assaré, tem Nordeste cru ali, começo do século XIX, do século XX, né? E a gente tem referências que a gente puxa ali do o Demolidor, não o da Marvel, o Demolidor do Sylvester Stallone com Wesley Snipes de vilão. Você tem referências, pô, aquela cena do Cotillard acordando na caixa. Isso aqui é tipo, lembra muito o traço do Geoff Darrow para os storyboards do Matrix, né? Que ele fez algumas artes conceituais de Matrix e tal, ou mesmo por Hard Boiled do Frank Miller. Então, assim, dá para ver que tem uma vasta e uma riquíssima fonte de coisas ali que você usou, mas é aquela chacoalhada que você dá e entrega uma coisa que é Brasil, tipo, é totalmente autoral e é sensacional. Quem não leu ainda, corre para ler porque é muito legal. Eu queria mencionar, porque tem uma outra obra que eu acho que tem bastante dessa pegada e que lembra muito, que a gente estava conversando com ele há um tempo atrás aqui no canal, inclusive vou deixar o link para a galera assistir, uma conversa que a gente fez com o Flávio Luiz, que fez o Cabra, obviamente que tem essa pegada de futuro, tem essa questão da água, e ele toma daí uma coisa meio Mad Max e tal, e é bacana você comentar que o projeto nasceu com uma pegada mais de humor, porque o Flávio Luiz ele vai muito para esse lado de humor, ele tem coisas pesadíssimas, né? Por exemplo, tem o padre lá que tem uma relação com crianças e tal, é um padre pedófilo horrível e tal. Então ele fala de coisas muito sérias, mas com um tom super cartunesco, com aquele traço dele que é bem europeu. E o Cangaço Overdrive é outra coisa que não tem nada a ver. Então, assim, quero tocar nesse assunto, porque tem muita gente que compara as duas obras sem ter lido, e que é, infelizmente, um fato na internet hoje em dia. A galera não lê, não sabe do que se trata, e daí comenta sem ler e fala bobagem. Então eu queria aproveitar e comentar isso, dizer que bom que você se afastou do humor, porque o humor que tem ali é um humor meio cômico americano, né? Você tem alguns alívios cômicos, mas a pegada dela é realmente de uma HQ, não de super-herói, mas ela tem essa linha de um cômico americano, realmente uma levada mais, né? Uma pegada mais de aventura. Não é Realista, né? jovem adulto, né, que eles usam agora o termo. Então, eu queria explorar um pouco mais disso. Por que essa mudança? Por que você sentiu essa virada de página de falar, não, vou deixar mais e contar, porque pô, o Cotillard, ele é aquele cara que você torce por ele, né? E ele tem aquela pegada, tem os implantes que eu acho muito legal, isso dela destravar o que estava travando ali na programação dele quando ele volta. Tô dando um pouco de spoiler aqui, mas é muito legal você ver isso, né? Ele vira quase um super saiyajin ali, né? Porque ele tem uma trava aqui, travando, né, meu estilo de luta, isso, aquilo, agora destravou, agora eu vou com tudo. Então, pô, é legal demais. Por que você fez essa mudança, Zé? Por que você realmente sentiu que era necessário mudar para esse estilo? Cara, assim, primeira coisa, né, é por conta do desenhista, que é o Giovanni, né, que quando eu levo pro Wesley, era o cara que era cartunesco, né, quando o Giovanni veio pro projeto, cara, eu olhei para aquilo, né, pro tema da história, essa coisa do deslocamento temporal, achei super legal, mas eu olhava para a história que eu tinha e falava, cara, isso aqui não tem como o Giovanni desenhar, ele é um cara que desenha pro mercado americano, é um cara que passou muitos anos desenhando Red Sonja, né, aquela personagem feminina do universo aí do Conan, né, e assim, ele tem um traço, assim, inclusive mais brutal, né, ele é
gostava de coisas também mais realistas, né? Inclusive, assim, uma coisa interessante é que uma das primeiras referências que te tinha assim, de tema, assim, era fazer uma coisa tipo Afro-Samurai, sabe, assim, ia ser violento pra dedéu, assim, a galera ia ficar super poderosa mesmo, tipo, os dois personagens pularem no ar, meio anime, saca, e se fatiarem, só que depois a gente foi pisando, assim, mais no chão, vendo que tinha alguns temas sérios que a gente podia trazer pra história, né, então, assim, nesse processo de conversar com o Giovanni, a gente foi revendo as referências e foi vendo que era um material, cara, que tinha como trazer algumas discussões muito legais, né? E assim, você falou muito bem do trabalho do Flávio Luiz, que inclusive foi um dos trabalhos que eu li, né, quando estava na fase de imersão do Cangaço Overdrive. Óbvio que apareceu o trabalho do Flávio, que eu já conheci o Cabra, não tinha lido ainda, e durante o processo de imersão, tomei contato com a obra dele, né? Inclusive, assim, gosto muito de corrigir muita gente. Fala, você fez isso pela primeira vez. Eu disse, não, tem o Flávio Luiz, né? Que fez isso, e até mesmo, assim, se você for ver no mundo do cordel, já botaram Lampião no inferno, já mandaram para o futuro, já mandaram para o espaço, né? Então essas misturas elas já tinham acontecido, né? E assim, de alguma forma não importa, assim, cara, quem fez primeiro, né? As referências estão aí. Uma coisa que eu gosto muito do Cangaço Overdrive, inclusive, é que é uma salada de referências, assim. Inclusive, assim, das grandes referências assim, que a gente tem para a história, assim, que nem é quadrinho, nem é literatura, é o Da Lama ao Caos do Chico Science, né? O álbum que ele lançou em 94, né? Que o Chico ele se propõe nesse álbum a dialogar com a história regional, com as tradições de Recife da época, né? Lá em Pernambuco, né? Mas ao mesmo tempo ele sente que o que vem de fora, tudo aquilo que ele consumia dentro do rock, dentro do pop, do cinema e tudo, aquilo tudo era válido ainda para que ele construísse, né, a história musical dele, que ele faz lá no Da Lama ao Caos, tanto que o maior símbolo, né, é uma parabólica enfiada na lama, porque você está na lama ali de Recife, né, dos mangues, mas ao mesmo tempo você está captando o que vem de fora. Cangaço Overdrive, ele bebe nisso aí também, né, ele é uma mistura de uma série de coisas. Você vai encontrar talvez um pouquinho do Afro Samurai lá, do Samurai Jack, mas vai encontrar o Patativa do Assaré, você vai encontrar o Chico Science, né? E a gente foi fazendo essa brincadeira, cara. Foi divertido demais o processo de imersão, de construir a história, sabe? E muito do tom dela surgiu automaticamente a partir dessas referências. As coisas iam aparecendo, né? E tudo ia se conectando, né, cara? É muito maluco esse processo de criação. Uma das fases que eu mais gosto, inclusive, é essa fase inicial de você simplesmente imergir nos temas, né? E você vai captando ali coisas e vai colocando na história. Então a história acabou tendo esse tom mais sério, né? Não para se diferenciar de ninguém, mas foi porque rolou, simplesmente aconteceu. As referências foram aparecendo, a gente foi colocando, né? E é isso, né? Acabou se tornando o que é a Cangaço Overdrive. Eu quero complementar isso que você falou, Zé, porque eu acho que tem, para mim, eu, Alexandre, então se alguém que está assistindo discordar, deixa aí nos comentários, mas para mim eu acho que uma coisa que resume muito o que é a produção artística brasileira como um todo, é essa mistura de coisas, né? Sei lá, desde o nosso parnasianismo na poesia, na literatura, passando pela Tropicália, passando pelo Mangue Beat. Pô, Chico Science foi um mestre de fazer isso, que é essa questão, né? A gente querer, quando o pessoal, pelo menos a mim, essa questão de querer se fechar como se o Brasil fosse um país isolado do resto do mundo. Não, a gente está aí com referência dos Estados Unidos, do Japão, olha desde os anos 90 com a Conrad trazendo mangá, o que virou o mercado de mangá no Brasil, né? O que é o nosso consumo de seriado, Marvel bomba nos cinemas, a gente tem uma das maiores bilheterias fora dos Estados Unidos, é aqui na China, por conta da nossa população e porque a gente tem esse interesse. Então eu acho que é muito sábio da tua parte, como roteirista, como autor, assumir essas referências e realmente tratar, porque é uma coisa muito nova, quer dizer, aquela tomada do Morro do Preá é uma coisa que tem muito ali, sei lá, do filme do Tropa de Elite, aquelas coisas de uma realidade muito brasileira da disputa, sabe? A polícia contra a galera da favela e aquela coisa meio militarizada. Você vê alguns caras tentando fazer o que é certo, né, e sendo conduzidos de uma maneira meio errada ali, e você vê a galera que tá ali mexendo os cordõezinhos, quer dizer, eles soltaram o Cotiara porque eles tinham um plano com aquilo, só que eles não esperavam que o plano deles fosse ser cortado por quem estava ali de olho e sabendo das coisas. Então, não estou querendo falar muito para não dar spoiler, mas é isso, eu acho que você traz uma realidade muito brasileira
Pô, eu não tenho nem palavras de verdade. Eu acho que é uma obra. Não é à toa que ela foi semifinalista do Jabuti. Realmente é uma discussão muito bacana. E como você falou, não importa quem fez primeiro, né? A gente, lá na Ultimato Bacon Editora, falando de. Puxando a sardinha para o nosso lado, a gente lançou o Vampiro, né? Adaptando o Vampiro do John William Polidori pelas mãos do Laudo. Quer dizer, muita gente nem sabia que o Vampiro do Polidori é o primeiro da literatura. Porque o Drácula do Bram Stoker depois fez muito mais barulho porque levou um pouquinho além. Então eu acho que faz parte dos bons autores também levar um pouquinho a jornada, né? Estamos gravando isso aqui no dia 4 de maio, dia de Star Wars, e tá aí o Jorge Lucas que não me deixa mentir, né? Nenhum dos elementos de Star Wars era novidade. Ele bebeu de diversas fontes para poder escrever aquilo. Então, eu vou deixar você falar alguma última coisa que você queira falar de Cangaço Overdrive e vou passar depois, já vou fazer uma ponte direta para Steampunk Ladies. Tem algum outro complemento que você queira fazer de Cangaço Overdrive? Cara, não é só isso mesmo, de dizer que o processo ele foi incrível, assim, né? Eu acho que vale complementar, porque talvez no resto do papo, em algum momento eu chegue nisso, que para mim foi muito transformador entrar nesse universo de criar os personagens e tudo, porque isso me influenciou depois, sabe? Eu nunca tinha parado para escrever uma história longa que se passasse no Ceará, né? Então, assim, isso para mim foi que abriu destravou algumas coisas, né? Inclusive hoje eu estou muito mais preocupado, né, em buscar essas referências que estão ao meu redor para as minhas histórias, e muito disso veio desse processo, assim, do Cangaço Overdrive, né? Eu vinha num esquema, assim, de me desconectar do local aqui, do regional, né? Acho melhor, local é uma palavra até melhor. Vi nesse processo de desconectar e de repente eu tenho esse desafio de escrever essa história, né? E ela chega onde chegou, cara, de longe, meu quadrinho que ele é mais procurado, então eu acho que a galera entendeu, mesmo quem é de fora, né? O que é inclusive bem interessante, assim, faz muito sucesso fora do Ceará, fora do Nordeste, né? E bom, assim, bacana, inclusive um universo que vai continuar, né? Te adianto aí que nós estamos agora trabalhando na continuação, né? Vamos ver se até o ano que vem, né? Quadrinhos demoram, cara, infelizmente, é mais independente, mas a gente espera aí, quem sabe em 2022, tá lançando ou já anunciando alguma coisa, né? Que é uma história que a gente tem muita coisa para contar daquele universo ainda, né? E, bom, eu só tenho a agradecer tudo que aconteceu, como as coisas se organizaram para que Cangaço Overdrive ele existisse. O meu parceiro Lucas, ele costuma dizer que eu tenho o dom de fazer perguntas que fazem os autores revelarem as coisas. Era justamente o que eu ia te perguntar, porque aquele finalzinho, Kotiara dizendo, não, eu tenho contas para acertar antes de me assentar, eu ia te perguntar justamente isso, para quando a gente podia esperar a continuação. Tem alguma palhinha que você possa dividir com a gente, para a gente pôr na tela aqui depois na edição? Alguma coisinha que você possa mostrar? Ou ainda não? A produção ainda está em pré-produção? Ainda só palavras, está na parte que está comigo, o roteirista, então, assim, Giovanni ainda não começou ainda. Nós temos um argumento que já foi aprovado pelo nosso editor, que é o Rafael Fernandes da Draco, né? Então, eu vou agora começar a trabalhar na parte mais conceitual para dar algum material para o Giovanni trabalhar muito em breve. Mas não se preocupe não, que logo, logo chega alguma coisa no e-mail de vocês, viu? Bacana demais. Vamos lá. Vou puxar já então para Steampunk Ladies, porque é engraçado, cara. É um universo que a gente sempre pensa. Cyberpunk, steampunk, todos retropunk, todos os gêneros punk, parece que quem gosta de um não tem como não gostar do outro, né? Então, a hora que eu vi que as outras HQs tinham essa pegada, tirando o João Ninguém, mas que ainda tem um Manner Punk ali, né? Quem matou o João Ninguém é um Manner Punk, de certa forma. Mas falando de Steampunk Ladies, legal demais essa mudança que você faz da primeira para a segunda. Porque o primeiro é bem um faroeste mesmo, nos Estados Unidos, ele tem aquela coisa de steampunk, né? Localizado no Velho Oeste. E aí, de repente, você migra para Europa, e aí ele perde aquela cara de steampunk no Velho Oeste, e ele ganha aquela cara de steampunk de fato, Revolução Industrial e tal, aquela, né, pré-Revolução Industrial, ali aquele vérticezinho. Então, assim, primeiro de tudo, quão grande é o universo de Steampunk Ladies? Você já está pensando em mais aventuras
em outras localidades, porque da forma como termina o Choques do Futuro, o grupo meio que você tá quebrando o grupo e abrindo um leque. Então, antes da gente falar da HQ, eu quero saber das continuações já logo de cara. Você tem ideia de continuar o projeto de Steampunk Ladies? Porque eu acho que na minha opinião aqui, é um universo riquíssimo, assim. Cara, temos sim. Meu planejamento para Steampunk Ladies são 4 volumes. Né? Há uma brincadeira que a gente faz em cada volume. Né? O primeiro volume se chama Vingança a Vapor e o segundo se chama Choque do Futuro. Tá? E aí tem assim, né? Você adiantou bem, né? O Steampunk, ele é um subgênero do Cyberpunk, que a gente já comentou aqui, do Cangaço Overdrive. Né? E o próprio Steampunk, ele vai ter outros subgêneros também, né? Então, tem o próprio steampunk, né? E o steam, ele faz muita relação com essa coisa de máquinas movidas a vapor, né? Da Revolução Industrial. A máquina a vapor ela é muito importante na segunda Revolução Industrial, da virada do século XIX, século XX, né? E quando a gente vai para Choque do Futuro, a gente começa a apresentar alguns elementos elétricos, por isso que o nome Choque do Futuro existe, porque é um choque que está acontecendo ali com as tecnologias, mas ao mesmo tempo tem um choque da eletricidade mesmo. E eu ainda quero brincar ainda com mais 2 subgêneros, porque a gente tem o steampunk no Vingança a Vapor, esse Choque do Futuro, ele brinca com elementos do que a gente chama de Tesla Punk, né, que é o steampunk já com elementos elétricos, e eu estou muito afim de fazer mais 2, que seria um Diesel Punk, que seria na Primeira Guerra Mundial, né, que a gente tem a evolução das máquinas movidas a diesel, principalmente, e ele tem um quarto que é o Atom Punk, né, que seria relacionado à energia atômica, né, energia nuclear, né, coisas nucleares, né. Então, assim, só te adiantando, assim, minha ideia é essa, né, eu tenho já um conceito para o terceiro volume, né, que quem lê o segundo vai ver que a história ela se caminha para a Primeira Guerra Mundial, né, então a gente iria fazer uma história de guerra, né, e Steampunk Ladies eu imagino muito dessa forma, assim, sabe, de cada história ela tem uma cara diferente da outra, assim, né? Elas vão ter as mesmas personagens, a Sua e a Rabiosa, avançando no tempo, né? Mas cada história ela tem uma cara, um cenário, uma trama diferente. Então, se a gente tem uma primeira história que se passa no faroeste americano, a segunda vai para Londres vitoriana, e a ideia é que a terceira história a gente esteja no meio da Primeira Guerra Mundial na Europa e que a gente construa um quadrinho de guerra, inclusive usando todos toda a estrutura de uma história de guerra mesmo, né? A história que eu tenho hoje em mente é essa, né? E a Atom Punk provavelmente na Segunda Guerra Mundial. Então, seria mais ou menos esse o caminho, né? Então, a gente está construindo, inclusive, né? Eu amo demais as personagens, amo demais esse universo, né? E só que assim, a realidade de produção no Brasil, ela é muito maluca, assim. Eu venho tentando sempre meio que intercalar Steampunk Ladies com outros trabalhos, né? Para poder abrindo espaço e abrindo frentes, né? Chegando a fãs de estilos diferentes a partir desses quadrinhos. Né? Um quadrinho que eu estou lançando meu quadrinho que eu estou lançando esse ano, inclusive, é totalmente diferente de tudo que eu já fiz também. Né? Então, assim, Steampunk Ladies 3 é uma história que eu estou guardando, né? E estou amadurecendo com muita calma, porque tem temas aí. Né? Desde o primeiro, a gente vem mexendo com essa coisa da representação feminina, e é um tema que eu tento falar com muita delicadeza, especialmente por ser homem, né? Um homem contando essa história, né? E porque também eu tenho um carinho muito grande por esse universo, então a gente está fazendo ele crescer da forma mais legal possível, da forma mais organizada possível. E para o terceiro volume a ideia é realmente dar uma expandida. As personagens elas vão encontrar novas pessoas, a gente vai expandir aquele grupo, né, que já se expande no 2, né, que começa muito. O primeiro volume, basicamente, tem 5 personagens no primeiro volume, né, que são 6 personagens, são as 2 protagonistas e 4 antagonistas que aparecem lá, né? Quando a gente vai para o segundo volume, né, o universo já se expande, o grupo das meninas ele aumenta, a gente tem também um grupo de vilões aumentando também, e é uma história que eu imagino como sendo a minha história de universo, né? Não tem essa preocupação com o Cangaço Overdrive, com os outros trabalhos, de pensar, assim, histórias, vários spin-offs. Cangaço Overdrive vai ser muito focado no Kotiara, mas Steampunk Ladies eu já vejo como uma coisa que a gente consegue jogar as personagens para lugares diferentes e somar outras personagens, e é isso que a gente vai fazer a partir do terceiro volume.
Muito bacana. Eu achei interessante você falar da representatividade, né, feminina, porque eu ia te perguntar justamente isso. Teve algum tipo de trabalho que você fez ou algum tipo de pesquisa que você fez ao longo das edições? Porque na minha experiência como leitor, eu senti uma diferença grande entre o primeiro volume e o segundo. Não que o primeiro e o segundo, que o primeiro volume seja ruim, não é isso. Mas ele tem muito mais uma estrutura comum de HQ, da forma como a gente vê a representação feminina na HQ, e no 2 parece que é uma representação mais aprofundada e mais preocupada com certos elementos. Então eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa evolução, porque é o que eu falei, eu gostei demais dos dois volumes, acho que eles, lado a lado, eles conversam super bem, dá para você ver a evolução dos personagens, mas como um leitor preocupado com a forma de se escrever quadrinhos, a gente percebe e fala assim, pô, o autor teve uma evolução na forma como ele trabalha os personagens aqui. Como é que você trabalhou isso, Zé? Cara, com certeza isso aconteceu, sem dúvida nenhuma, né? O primeiro volume é um volume que a gente fez cheio de boas intenções, mas eu reconheço que tem muita coisa que se eu fosse fazer hoje eu faria completamente diferente, né? Nós acabamos optando, né? E eu não gosto de responsabilizar uma pessoa só, sou autor também, então trago para mim, né? Nós optamos até pelo estilo de desenho, ele seguiu o padrão norte-americano, então em alguns momentos eu acho que a gente poderia ter feito as personagens menos sexualizadas, né? E isso veio muito do processo, né, de trabalhar com a galera, todo mundo envolvido com o mercado americano, né? E esses tiques acabaram passando para o quadrinho, né? E eu, se eu pudesse fazer, a gente com certeza faria diferente isso, né? Inclusive tenho planos assim de um dia poder voltar essa edição e fazer essas pequenas correções, né? Mas assim a boa vontade ela realmente existia de se contar uma história que falasse, né, sobre representação feminina, né? Eu tinha acabado de fazer, assim, fazia 1 ou 2 anos, quando eu comecei a pensar em Steampunk Ladies, o primeiro volume, um curso, né, com a Christy Blank, que um curso inclusive feito online, né, mas fora do país, isso 2012, 2013 ou antes, que falava sobre gênero nos quadrinhos, então eu estava com a minha cabeça mexidíssima, né, entendendo que muita coisa precisava mudar e construir uma história muito dentro desse sentido, assim, né, de tentar desconstruir isso, mas eu reconheço que poderia ter sido muito melhor e o elemento assim que eu acho que faltou na época e que ele chega no volume 2 e ele promove uma mudança, essa mudança que você diz que você sente, é o fato de a gente envolver meninas no processo, cara. Isso aí, né? Eu digo que talvez seja o principal problema do volume 1, são vários caras contando história e não tem como, assim, sabe? Quando a gente vai para o segundo volume, a desenhista principal é a Sarah Prado, né? Então é uma outra pegada, uma outra visão sobre as personagens, né? Você vê que um dos desenhistas do primeiro volume ele volta no segundo volume, que é o Wilton Santos, mas ele também volta, né, seguindo esse direcionamento visual da Sarah, né, e a história ela ganha outros contornos, assim, as personagens elas são vistas de outra forma, né, e esse trabalho, né, com ela, com a Mariane Guzmão, que também trabalhou nas cores, né, mudou completamente a cara da história. Eu acho que eu pessoalmente amo demais assim, o segundo volume, sabe? Gosto muito do primeiro também, né, e como é que eu vou falar alguma coisa do primeiro volume? Graças ao primeiro volume eu ganhei um HQ Mix, cara, na época, com um novo talento roteirista, então é um trabalho que ele é muito especial dentro da minha história, da minha carreira. Mas no segundo volume, cara, é o volume que eu gosto mais, porque a gente conseguiu amarrar melhor esses pontos todos, a gente conseguiu, eu sinto que eu consegui contar a história que eu queria contar desde o primeiro volume, né? Então, essa mudança veio muito por a gente envolver meninas, né? E pelo próprio processo meu mesmo, né? De evoluir como autor, como pessoa. Todos os meus trabalhos, né? Eu falei de Escangaço, né? Que a imersão foi importante, né? Que mudou, né? Steampunk Ladies também foi da mesma forma, cara, assim. Então, o primeiro volume e o segundo, eles mexeram profundamente em mim como autor e como pessoa, né? Demais, né? Eu inclusive, acho que não tem graça trabalhar uma história, eu trabalhar uma história, se não for para ela me mudar alguma coisa, né? Se não for para ela deixar alguma coisa, alguma marca em mim. E essas histórias deixaram marcas muito fortes, me fizeram me repensar como pessoa mesmo, né? E eu acho que eu digo que no segundo volume eu estava com o meu lado autor, ele estava mais antenado com o que a gente queria contar, e a gente teve essa força, né? E essa presença importantíssima, né? Da Sara e da Mariane no trabalho, né? Que realmente ajudaram a gente a chegar onde a gente queria chegar desde o começo. Eu acho bacana demais. O primeiro volume, uma coisa que me pegou logo de cara
é esse design dos personagens, porque a gente tá lendo ali o que é um faroestezinho normal, na primeira página, segunda, e aí você tem aquela cena sensacional da mandíbula do cara, né, que ele para a bala com a boca, e você tem algum tem a mandíbula, o outro tem, né, metralhadoras no peito, e cara, aquilo ali é sensacional, porque é a forma de pegar o leitor de fato pelo estômago. Falar, cara, se ainda não estava convencido pelo título e pela capa, tá aí, entendeu? Já tá aí na cara, esse é o tom da história, e eu acho muito bacana essa coisa do Velho Oeste, aquela sequência toda no trem, ela tem muita ação, ela passa muita adrenalina na leitura, e eu acho que é o que um leitor que vai atrás de um título desse está esperando, né? É aquele grande momento de batalha épica, de troca de soco e tiro e tudo mais, e explosão. E ele tem, de fato, essa coisa da rabiosa, né? É engraçado, porque você tem o próprio preconceito, uma tentativa de passar o preconceito, né? De falar, pô, mas você é uma filhinha de papai. E aí a Su fala assim, não, cara, eu sou mais do que isso. E é uma coisa que às vezes a gente vê, né? Tipo, no dia a dia a gente vê isso, né? Do tipo, é tão preocupante, é uma questão tão complicada de se lidar, porque é isso, às vezes até o preconceito rola até onde não deveria rolar, onde deveria existir a tal da sororidade, e rola um preconceito, a rabiosa fala, cara, você é filhinha de papai, meu, fica na tua. E daí ela fala, não, não, deixa eu mostrar. E é legal esse desenvolvimento, mas é aquilo que a gente está comentando. No 2 a gente sente que isso vai mais profundamente e óbvio, como você comentou, sendo homens, a gente realmente tem uma milha a mais para caminhar para conseguir entender como é esse mundo de fato. Então, acho bacana demais você ter a humildade de estar comentando aí que de fato veio do olhar feminino, porque é isso, né? É o essencial. Eu, sério, tô ansioso para ver, gosto de todos os gêneros, os subgêneros punk, e eu não tinha, pô, é óbvio, né? As lampadinhas e a parte das armas elétricas, é óbvio que é um Tesla Punk, e eu não tinha nem caído para falar disso. Eu, antes de passar pro Quem Matou João Ninguém, quero te perguntar uma pergunta que sempre é o Lucas que faz. Se a gente tivesse indicando isso para alguém que não leu nada do Zé Wellington e falasse, cara, quero conhecer o teu material, que HQ da tua produção, de todas as tuas histórias, você indicaria para falar, olha, toma essa daqui, essa é o exemplar que vai te mostrar uma boa amostra do meu trabalho. Qual delas você acha que seria o melhor ponto de partida? Não é nem dizer que é a tua melhor história, mas o melhor ponto de partida para um leitor que não conhece o teu trabalho ainda, Zé. Bom, assim, no geral, no caso, né? Cara, assim, se eu fosse pensar assim, rápido, dar uma resposta rápida, talvez eu falasse de Cagaço Overdrive, por onde ela chegou. Mas, assim, eu gosto de falar que seria um depende, talvez, assim. Eu precisaria saber qual é a vibe da pessoa, né? Uma coisa que eu me orgulho muito, assim, do que eu estou construindo, eu não tenho tanta coisa ainda lançada, mas já tenho algumas coisas, de como os trabalhos, eles são diferentes entre si, né, de alguma forma. E Cangaço Overdrive talvez fosse uma resposta mais lógica, mas ao mesmo tempo, conhecer a pessoa, o que ela gosta, poderia talvez fazer que eu indicasse outra coisa, né? Os 2 volumes de Steampunk Ladies, né, principalmente o primeiro. O primeiro é uma história super despretensiosa, né? Então, como você falou, uma aventurona mesmo. Elas estão tentando, é uma história de assalto no Velho Oeste americano, né? Eles estão tentando impedir um roubo de um trem, né, em movimento. Então, assim, eu acho que é um trabalho que eu indicaria, por exemplo, para uma pessoa que está procurando algo mais leve, né? Eu indicaria com certeza esse trabalho, né? Choque do Futuro talvez entrasse aí também. É um trabalho que ele é mais leve, né? O Steampunk Ladies é feito para ser uma história despretensiosa, né? Só como curiosidade, eu tinha feito Quem Matou João Ninguém 1 ano antes de lançar Steampunk Ladies, né? E, pô, assim, foi um trabalho que eu acho que ele é muito denso, né? Ele tem 96 páginas. Eu ainda não consegui fazer outro álbum de 96 páginas, estou lançando esse ano um outro álbum, né, que é o Luzia, que a gente pode falar no final, que ele tem 86 páginas, né, mas os 2 Steampunk Ladies têm 66 cada um, né? Então, assim, foi uma coisa maluca, era o meu primeiro álbum, e eu me meti a fazer um álbum de quase 100 páginas, parece muito pouco para quem está acostumado com o mercado americano, né, porque você lê
né, 4 histórias, às vezes assim, junta 4, 5 histórias, 20 páginas mais ou menos, um quadrinho dos Estados Unidos, ele dá 100 páginas, né, mas para a realidade aqui do Brasil, né, para as dificuldades que a gente tem para produzir, 100 páginas é uma baita de uma jornada para ser feito, né. Eu comecei com um álbum de 96 páginas, eu venho fazendo fanzinho durante 10 anos da minha vida, histórias curtinhas, 8, 10, 12, 20 páginas. Eu queria provar que eu conseguia fazer uma história maior, eu me meti numa história de 96 páginas e acabei criando uma história muito grande, assim, que Quem Matou João Ninguém, por exemplo, seria um quadrinho que eu indicaria para uma pessoa que ele tem um carinho muito grande com o gênero de super-herói, que já está acostumado a ler quadrinhos. Eu indicaria Quem Matou João Ninguém, provavelmente essa pessoa gostaria. Mas Steampunk Ladies, por exemplo, seriam quadrinhos que eu indicaria para aquela pessoa que, cara, estou começando agora, né? Então pega isso aqui, né? Como Cangaço Overdrive, eu acho muito denso, talvez, para um leitor que vai ler pela primeira vez. Ele talvez nem entenda, fique meio perdido. Ele também é um quadrinho que é para aquelas pessoas que gostam de leituras mais densas. Então tem muito isso, sabe, cara? Dependendo de quem seja a pessoa com quem eu esteja conversando, né? Eu vou tentar sacar o que ela quer. Isso acontece muito em evento, inclusive estou na CCXP, da pessoa chega lá, cara, vi aqui as capas dos teus quadrinhos, achei super legal, qual que você me recomenda, né? Eu normalmente pergunto, me diga o que é que você costuma ler, mais ou menos. O cara, não, lê o super-herói, aí eu apresento Quem Matou João Ninguém, às vezes Cangaço Overdrive, aí o cara, não, tô começando a ler agora, eu quero uma coisa mais leve e tal, aí eu já mando Steampunk Ladies. Então tem muita essa história, viu? Resposta perfeita. A gente gosta quando o autor fala justamente isso. Fala, cara, depende do que a pessoa tá querendo ler. Porque eu concordo com você. Eu acho que, de fato, para mim, o Steampunk Ladies número 1, o Vingança a Vapor, ele é, de fato, mais é a porta de entrada, é o mais acessível para quem está acostumado a ler essa coisa que é muito público aqui do Sobrecapa é esse, né? A galera que curte ler Marvel, DC, a gente fala muito, né, de história de super-herói, e apesar do Quem Matou João Ninguém ter mais essa relação com o super-herói, mas eu acho que ele é um pouco mais difícil daquela aventura que é o Steampunk Ladies 1, que é uma aventurona e tal, e especialmente para quem gosta daí de western e tal, putz, tá super bem servido. É uma história muito bacana. E aí, com essa resposta do jeito que eu achei que viria, fiquei feliz que ela veio da forma como eu esperava. Quero falar de Quem Matou João Ninguém, porque, te confesso, é uma obra, ela é densa, cara. Ela é densa, eu não achei. Quando eu comecei a ler, aquela pretensão do leitor de querer imaginar o que é que o autor escreveu, né? Ele quer adivinhar a história pela capa e pelo título. E aí eu comecei a ler e eu falei, tá, né? Você começa a tentar imaginar para onde a história vai, como é que a história vai se desenvolver, e você quebra a expectativa ali em tudo e todo o tempo. Quer dizer, qual é a origem da história? Porque, assim, é um cara que curte super-herói, então a gente fala, será que tem um pouco do Zé ali, um pouco autobiográfico em alguns trechos? Será que não? Tem aquela coisa do romance não concretizado, e aí tem uma realidade muito crua da vida sem recurso financeiro ali, pô, e aquele final desculpa, é tétrico, cara. Tem um negócio ali que você fala assim, mano, vamos conversar, porque, sei lá, eu entendi ou eu não entendi, sabe? Eu queria que você falasse um pouco, vamos resumir, vamos quebrar, vamos por partes. Então, de onde veio a inspiração para Quem Matou João Ninguém? Cara, assim, é meio doido, assim, ela veio, na verdade, assim, eu falei aqui que no começo a gente fez um evento aqui em Sobral, que eu trouxe o Giovanni, e o Giovanni, na época que veio pro evento, ele trouxe o assistente dele, que era o Wagner Nogueira, cara que ajudava o Giovanni no trabalho dele pro mercado americano. E vieram os dois sozinhos para esse evento, ficaram na minha casa, cara, conversando, passamos o final de semana, assim, conversando sobre nerdices, assim. Eles tão secos quanto eu, porque eu aqui em Sobral, eu não tinha muita gente para conversar sobre isso. Eu tô falando isso, cara, de 2005, 2006, né? Já faz um tempo, assim, já se vai aí uns 15 anos essa brincadeira. E nessa história, né, como eu já falei, com o Giovanni, a gente começou a conversar sobre uma história de cangaço, né, e ficamos desenvolvendo devagarzinho. E o Wagner, que era desenhista também, ele, na época, a gente ficou muito amigo, se identificou, assim, com relação às coisas que a gente curtia, né, e rolou uma identificação muito rápida entre nós dois. E uma das conversas que a gente teve, assim, já com ele tendo voltado para a cidade dele, que ele morava na época, era Limoeiro do Norte, o Wagner falou, cara, tem um trabalho, tem uma história que eu tô querendo contar faz tempo aqui, já tinha nome, chamava Quem Matou João Ninguém, né, e eu tenho alguns trechos, mas nunca consegui parar para terminar a história, para fazê-la direito, né,
Aí, assim, você falou a coisa do autobiográfico, né? O Wagner trouxe para mim que dentro dessa história tinha algumas coisas autobiográficas dele, assim, da vida dele, da relação que ele teve onde ele morava, né? De uma infância mais difícil que ele teve, né? E trouxe isso para mim, trouxe vários pedaços, assim, da história, sem muita conexão, uma ideia geral, né? Às vezes uma cena perdida lá, mas não sabia, ele só sabia que queria mostrar aquela cena, né? E eu peguei esse Frankenstein do Wagner e comecei a construir um roteiro assim para isso, né? E a gente começou a trabalhar meio junto, né? E em determinado momento o Wagner, não, cara, vai, escreve aí do jeito que você quiser. Aí você manda e eu faço a revisão, vou dizendo alguma coisa que eu acho que devo mudar ou não, e eu mandei brasa, segui desenhando, né? Segui escrevendo, na verdade, a história, né? Até um determinado momento, né, que é interessante, né? Que surgiu um edital, abriu um edital aqui de incentivo à cultura aqui no Ceará, do governo do estado, e tinha uma categoria de histórias em quadrinhos, e eu vi como uma possibilidade, cara, de inscrever essa história, e se eu ganhasse essa grana desse edital, eu poderia contratar o Wagner para desenhar e mais uma galera que fosse necessária para fazer esse trabalho sair do papel, né? E nesse momento a gente começou, eu fiz a inscrição e fui selecionado, e aí o negócio virou um negócio a sério mesmo, a gente começou a fazer o trabalho, né? E assim, é meio doido, cara, porque, como eu falei, eu comecei a fazer quadrinhos mais ou menos em 2004, né? Quem Matou João saiu em 2014, então eu vim aí 7, 8, 9 anos da minha vida trabalhando em fanzine, fazendo histórias curtinhas, né? E assim, gostava de fazer essas histórias curtas, mas em algum momento eu pensei, cara, eu preciso de uma obra de fôlego, eu preciso, para chamar a atenção do mercado, eu preciso de um álbum, cara, tem que ser um álbum longo, não dá para ser mais ou menos, e eu chutei a porta, né, e comecei a pensar nessa história, que seriam 4 partes de 24 páginas, né, para dar as tais 96 páginas. E comecei a trabalhar com o Wagner nessa história, né, teve um processo super maluco assim, cara, o Wagner ia desenhar sozinho a história, só que a gente demorou muito para receber a grana, pelas próprias questões burocráticas que se envolveram no edital, já tem, né, se envolve no edital, a grana não sai assim, papum, tem todo um processo burocrático para sair a grana, né, e demorou pra caramba pra sair. Quando saiu, o Wagner tava em outra, cara. Ele já tava, não, cara, não tô mais fazendo quadrinhos, eu vou tentar outra coisa, tô fazendo faculdade agora. E eu fiquei, caramba, e agora o que é que eu faço? E comecei o processo de encontrar desenhistas, né, diferentes pro trabalho, né, e conduzir aí Quem Matou João Ninguém. Então foi um processo assim meio maluco assim, sabe? Né, mas é digno de primeiro álbum mesmo. Não tem nenhum álbum, o primeiro álbum, né, o álbum desvirginador do mundo dos roteiros dos quadrinhos, ele não vai ser muito organizadinho e planejado. Então ele veio de forma caótica, com essa história que o Wagner trouxe, né, com a influência que eu tinha muito grande. Quando ele começou a contar a história, a primeira coisa que me veio à cabeça era a Cidade de Deus, que tinha saído há poucos anos na época, e é de longe até hoje, um dos meus filmes favoritos. Então acabei tentando colocar elementos disso também, ao mesmo tempo que era uma história de homenagem ao mundo dos super-heróis que eu e o Wagner a gente amava, né? Que a gente via lendo muito, até aquele momento da minha vida eu lia muito quadrinho de super-heróis, né? Então a gente acabou misturando, fazendo esse caldeirão de coisas dentro da história, né? E Quem Matou João Ninguém é isso, né? Ele é fruto daquele momento, né? Do Wagner e do Zé naquela época, muito influenciados por quadrinhos de super-heróis, doidos para contar uma história maior, né? E acabou gerando isso, uma história que eu acho, inclusive, assim, que ela é ousada demais para ser um primeiro trabalho. Né? Tem muita coisa, tem metalinguagem, tem algumas experimentações que talvez, cara, talvez eu tivesse que estar lançando Quem Matou João Ninguém agora, não há 7 anos atrás, 2021 agora, lancei faz 7 anos já, faz tempo. Né? Talvez eu tivesse que ter trabalhado primeiro Steampunk Ladies, depois Cangaço Overdrive, para tentar construir Quem Matou João Ninguém, mas foi o que rolou na época, foi o que deu certo, né? De se fazer na época também, né? E tanto que quando eu terminei Quem Matou João Ninguém, eu fui pensar qual o próximo álbum que eu vou fazer. E aí foi Steampunk Ladies Vingança a Vapor, que a gente acabou de dizer que é um trabalho despretensioso, um trabalho mais fácil, mas é porque eu tinha feito esse trabalho super denso, cheio de coisas, cheio de reviravolta, uma história que é no passado e no futuro, no passado e no presente ao mesmo tempo. Eu pensei, cara, agora eu vou fazer uma coisa mais light, mais suave, tá? Porque eu acho que talvez tenha ido longe demais no primeiro quadrinho, né? Mas é isso, mas eu gosto muito do trabalho, eu sei que tem coisas que poderiam ser muito melhores, né? Eu olho isso em todos os meus trabalhos hoje. Mas é um trabalho que eu gosto pra caramba, acho que para ser o primeiro álbum, né, acho que foi legal e é uma grande vitória na minha vida ter conseguido lançar esse trabalho, né, dentro de um cenário super problemático. Eu trabalhava, tinha pouquíssimo tempo para me dedicar a quadrinhos na época, totalmente diferente de hoje, né? Então, assim, a gente fez o melhor que a gente pôde na época, né? E apesar dos pesares, eu me orgulho muito desse álbum.
Eu quero aproveitar e abrir, então, para quem está escutando aí, está lançado, alerta de spoilers aí. Alerta de spoilers. Porque eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao final. Ela culpa o João Ninguém por tudo que aconteceu na vida dela, por aquele dia que ele fugiu e não tomou as rédeas, e por isso ela queria entender o motivo dela. Foi isso? Ela considerava o João culpado de tudo que ela viveu ou não? Cara, é isso mesmo. Deixa eu te falar sobre o final, cara. O final é uma coisa muito assim. Ele é amado ou odiado. Ele é pior do que aquele slogan maluco que tinha aqui no Brasil, ame ou odeio, né? Ame ou deixe, né? É mais ou menos isso, né? Muita gente me fala do final, assim, cara. Muita gente fica pé da vida comigo, né? Muita gente diz que, porra, explodiu aqui minha cabeça e tal. É meio doido, mas a ideia seria mais ou menos essa. Quem matou o Ninguém, cara, inclusive, assim, diga-se de passagem, é uma história sobre teoria do caos, assim, sabe? Você vai vendo que a gente tem uma coisa que acontece no passado e que meio que define, né, os 4 personagens, né? Porque a gente está falando bastante aqui, cara, de super-herói, né? Mas se você for analisar, né, e era nosso interesse desde o princípio, que tivesse super-herói, esse elemento de homenagem à cultura pop, ao super-herói, mas é uma história sobre 4 crianças, né? Que estão numa realidade muito difícil, né? E como isso impacta, né, no que elas se tornam no futuro. Então existe uma coisa que acontece na história, né, dos 4 que vai, né, e aí eu falei que são 4 partes de 24 páginas, cada um é o tomo de um dos personagens. Tem o tomo 1 do João, tem o Roberto, o Sandro e a Nina, que são os 4 personagens, né, e a ideia, cara, né, alerta de spoiler, é que fosse isso mesmo, assim, sabe, que tudo isso acontece, ninguém sabe quem matou o tal do João Ninguém, né, e no final acaba sendo ela, que tudo era meio que começou a partir de um plano de vingança dela, desencadeou tudo também, né? Lá no passado, o que aconteceu com ela se sentiu desprezada pelos amigos, isso marcou a vida dela, e lá na frente tudo se torna um plano de vingança dela também. Tá? É um final, cara, assim, que nem eu sei bem, né? Se eu gosto ou não gosto, mas foi o que rolou na época, né? Depois de a gente pensar muito em Wagner, né, desse processo todo maluco que foi para construir a história, mas a ideia desde sempre é que quem matou o João Ninguém fosse realmente uma história sobre teoria do caos, como você mexer uma coisinha aqui, ela vai desencadear uma série de coisas, e é uma grande história sobre teoria do caos. Olha, vou te falar como leitor, Zé, que sem esse final, ela pode gerar uma leitura errada, né? Até de um leitor, pô, eu leio o quadrinho tem 30, sei lá, melhor não falar para não revelar a idade, mas a primeira leitura da HQ, você fala, tá, é legal, ela parece que você. Eu fiquei na primeira camada, juro pra você. Ela tem uma primeira camada muito bem feita, porque eu acho que quando você não consegue perceber que além da primeira camada tem mais uma camada, é porque o autor te enganou muito bem. Quando o autor é bom, ele te engana e parece que você está ali na primeira camada. E é justamente algum elemento da história que faz você cair para a segunda camada, terceira, quarta, enfim, as camadas todas que a gente coloca, né, tenta colocar numa história. E o final foi só no final que eu parei e falei, não, pô, peraí, eu preciso ler isso aqui de novo, e agora eu preciso tentar entender o que é que está na entrelinha, o que está mais profundamente. Porque eu li, confesso, a primeira leitura que eu fiz de Quem Matou o João Ninguém foi na história só do garoto que quer ser super-herói, morreu, tá lá tentando investigar quem matou ele. E foi, sabe? Então, assim, genial. Eu acho maravilhoso o final, independente de. Eu só queria realmente confirmar que era isso, porque daí você fica ainda com aquela coisa assim, você fala, oh, peraí. Né? Tipo, você sentindo, oh, o cara tava morto, né? Então, genial, genial. Eu achei muito bacana. Eu gostaria de continuar batendo papo contigo. Acho que, para quem está em casa, corram atrás. Eu acho que os quadrinhos estão aqui, pelo menos esses são os que eu tomei contato, então é o que eu posso falar. Tem lançamento novo, eu já vou deixar o Zé falar de tudo isso para a gente poder encerrar. Mas eu quero te agradecer, Zé, de ter aberto esse tempo para conversar com a gente. Quero deixar à vontade aqui, tanto o Sobrecapa no YouTube, quanto o nosso site Ultimato do Bacon. A gente, cara, quer realmente ajudar a divulgar os trabalhos. A casa está aberta para você voltar quando tiver trabalho novo para a gente conversar, porque de fato, você tem aqui um fã, eu gostei demais da leitura que eu fiz, quero acompanhar as continuações e quero dar parabéns porque é o que você falou, não é fácil fazer quadrinhos no Brasil, é uma realidade completamente diferente de um lugar como os Estados Unidos, que tem um mercado
Outro dia a gente estava conversando com o Khaled Camburi e com o Crisulo, e eles estavam falando, aqui a gente não tem nenhuma cena, assim, né? Quadrinhos aqui é uma coisa muito, muito pequena, então quem tenta e quer viver de fazer quadrinhos e quer trabalhar nessa área, sua muito, então parabéns aí pelo teu suor e pelo teu resultado, tá aí, a gente realmente agradece que você esteja batalhando e tentando fazer, porque a gente tá adorando o que a gente tá lendo. Então, obrigado mais uma vez, o espaço é seu. Cara, eu que agradeço, viu? Agradeço demais aí o convite, né, e o espaço para poder falar um pouquinho sobre cada quadrinho. E reforçar, cara, que, assim, parabenizar pelo trabalho de vocês, né, que tem aí buscado o espaço de vocês no meio de tanta gente tentando criar conteúdo a respeito de quadrinhos, mas são poucos os que dão espaço ao quadrinho nacional, né, e eu vejo vocês extrapolando isso ao ponto de chegar a uma editora, né, que é a Ultimato do Bacon, né, qual o desejo aí, todo sucesso, cara, do mundo, né, espero que contem ainda muito mais histórias, né, do que vocês já estão começando a lançar agora, né, agradecer o espaço, né, e aproveitar até para fazer um micro jabá, cara, isso aqui é da semana passada, eu recebi meu quadrinho novo, né, chama Luzia, né, quadrinho aqui que é uma história que é bem legal também, mas eu vou falando que as histórias vão me mudando. Luzia é uma adaptação, né, eu me propus a isso, a adaptar uma história, um livro clássico brasileiro que chama Luzia Homem, que foi lançado em 1903. Ele é lançado por um cara daqui de Sobral, um autor sobralense chamado Domingos Olímpio. Então eu tinha um carinho muito grande pelo livro, e um dia me coloquei o desafio de fazer essa adaptação para quadrinhos dele pela primeira vez, né, uma história sobre uma retirante, né, que sofre assédio, aí, isso no meio do século XIX, né, e, pô, cara, uma história que muda completamente diferente das outras que eu já fiz agora, é um drama histórico, né, e dizer aí para quem quiser depois, quem quiser conhecer, tá bem aqui embaixo no meu dedo, bem pertinho aqui, tem minha arroba do Instagram, que é minha arroba no Twitter também, que é Zé Wellington, meu site é zewellington.com, tem esse trabalho e todos os outros para quem quiser depois conhecer, né, no meu Instagram eu falo sobre várias coisas, costumo dar algumas dicas para quem quer escrever, inclusive recentemente fiz um curso todo pelo Instagram, ele está disponível lá nos destaques lá do perfil sobre como escrever roteiro para quadrinhos, né? E no mais é isso, cara. Obrigado pelo espaço, foi um prazerzão bater esse papo contigo, né? Sempre legal conversar com alguém que realmente lê os teus trabalhos, que entende detalhes, não é sempre que isso acontece, tá? Então, obrigado pelo espaço, fiquei muito feliz de estar aqui com você hoje, Alexandre. Como eu falei, cara, o prazer é nosso. De verdade, brigadão e volte mais vezes. Valeu, voltarei com certeza. E a você que acompanhou esse papo até aqui, a gente agradece mais uma vez a sua audiência. Não esquece de visitar ultimatodobacon.com, a gente tem mais conteúdo por lá. E quem está no Sobrecapa no YouTube, não deixa de conferir os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até a próxima, galera. Valeu!